Ontem levei uma média de... Você está no PSL. PSL. Tá com Ulisses lá e Bocalão lá. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Boa noite, Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Mostre que você é inteligente, gosta de andar bem informado, leia e assine o Rio Branco. É indiscutivelmente o melhor e mais antigo jornal do Acre. E acesse também ao portal riobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Tenho o prazer de conversar agora com Janes Peteca, ex-candidato a deputado estadual pelo PDT. Ele agora está mudando de partido. Ele foi presidente fundador da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre. Seja bem-vindo, Janes. Tudo bem? Tudo bom. Esse, na verdade, não é um sobrenome, é um apelido, né? Peteca. Isso. De onde veio? Quem foi quem é o autor? Isso foi minha avó quando eu era... A sua avó? Isso. Minha avó quando eu era pequena, tinha os olhos verdes, né? Bastante verde. E aí ela disse, parece com uma peteca. E você pegou, né? E de fato parece. Isso, E graças a Deus que... Ela ainda é viva? Não, minha avó morreu com 90 anos. A minha tem 97. É insistente, hein? É... 97 anos. Elas... A minha é descendente de português. Ela, na verdade, não tem nenhuma doença crônica, graças a Deus. Mas perdeu 70% da vista e também não ouve legal. Uhum. Tem que falar um pouco alto, direcionando para ela. Mas no mais está tranquila. Muita saúde, graças a Deus. Jane, afinal de contas, Janes, você teve uma expressiva votação, né? Levando em conta as condições que você enfrentou a eleição, né? Sem dinheiro, sem apoio. Você não pode, de forma alguma, se considerar um derrotado. Ou se considera? Me considero um vitorioso. Sabe por quê? Às vezes a gente as pessoas brincam, né? E falaram, rapaz, tu foi na balsa, já voltou. Eu disse, rapaz, graças a Deus não deu tempo eu descer na balsa porque foi 2.210 votos. A balsa ficou encalhada lá e eu não consegui, né? Mas assim, a gente, e muitos do partido lá que eu estava no PDT, esse partido meu, me colocava que eu era o candidato de mochila nas costas, né? Porque eu não tinha carro, eu não tinha praticamente nada nessa campanha. O que eu tinha era a força das pessoas, dos amigos, né? Do trabalho que eu fiz dentro do sistema penitenciário, do trabalho que eu faço até hoje, do trabalho social que a gente continua fazendo e vai continuar fazendo com muito mais ainda. Mas assim, as pessoas, não acreditavam muito no nosso trabalho. Por que não acreditavam? Porque eu não saí na televisão, eu não tive a oportunidade de maneira alguma de sair no horário eleitoral, não deixaram. Por quê? Porque falava, porque o nosso tempo de TV era muito pequeno e não tinha condição, primeiramente, para a gente sair na televisão. Mas eu achava um pouquinho de medo, sabe? Porque a gente ia falar a verdade, sabe? E eles não gostam que a gente fale a verdade. E ficaram com medo da gente no programa eleitoral e colocar mesmo nas mazelas do Estado do Acre. Isso eu ia colocar. Porque, veja bem, eu estava na coligação da Frente Popular. Mas vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. De maneira alguma, não tenho vergonha de falar as mazelas que acontecem dentro do sistema. Eu não tenho de maneira alguma. Por exemplo, Muniz, uma coisa que eu coloquei sempre para as pessoas nas reuniões, e nas minhas reuniões era muito produtiva, sabe? E as pessoas ficavam olhando as palestras que a gente colocava e colocava o problema da saúde. O problema da saúde é absurdo, você esperar 7 anos para fazer uma cirurgia. O problema do TFD, faltar remédio para as crianças, sabe? Remédio para criança no Hospital do Câncer é vergonhoso para um governo, sabe? E aí eu não tenho papa na língua para estar falando esse tipo de verdade. Porque eu acho que o parlamentar ele tem que estar falando isso, ele tem que estar lá nas unidades, no sistema penitenciário, ele tem que estar dentro do hospital, dentro da fundação, para colocar, porque o representante da sociedade tem que estar lá, sabe? Para olhar os anseios da sociedade. E eu sempre coloquei isso para eles. Esses 2.210 votos não foi de maneira alguma, um sequer comprado. Eu não tinha nem dinheiro para botar gasolina no meu carro. Um carro que era emprestado. Por exemplo, eu tive em Cruzeiro do Sul, que eu tirei 147 votos lá, em Manso Lima 97, em Manso Lima. Então, Manso Lima, você foi muito bem votado, Eu cheguei lá em Manso Lima com um carro, praticamente passei quase 5 dias na beira da estrada para trocar um pneu, porque o nosso carro que a gente tinha, ele furou o pneu. Mas, eu quero dizer para vocês, se ganha política com honestidade. E esse 2.210 votos, eu estou indo na casa de cada uma das pessoas agradecer. Sabe por quê? Porque a gente tem um trabalho mostrado e tem que ter o respeito por esses 2.210 votos, que foram muito votos, claro. Graças a Deus. Janes, você tinha
algumas, ou melhor, muitas opções de partidos para se filiar. Mas você preferiu o PDT. Por que essa opção pelo PDT? Pelo um trabalho que a gente tinha feito, a gente foi chamado no PDT, porque eles falaram que ia dar um suporte necessário para a nossa campanha, que era combustível, material gráfico. Mas nada disso veio para a gente. Isso é uma conversa diretamente com o pessoal da executiva? Foi da executiva. E eu também acreditei, porque a gente não tem experiência em política, sabe? E a gente é muito leigo na parte de político, sabe? E aí a gente sabe que é uns derrubando os outros. Por exemplo, o fundo partidário veio para o partido, e aí a gente não foi beneficiado em nada nesse fundo partidário. Isso eu também sou contra esse negócio de fundo partidário. Nem Santinho, gasolina, nada? Santinho veio muito pouco, porque no dia da eleição, as pessoas me ligavam, cadê o Santinho? E eu digo, rapaz, infelizmente eu não tenho distribuído Santinho. Já tinha distribuído o meu Santinho, porque foram poucos, né, que a gente conseguiu do partido. E aí eu fiquei muito preocupado com isso. E aí eu chegava e ia na rua, Muniz, né, em frente das sessões, vendo aquela rua toda enfeitada de Santinho, que isso eu sou contra isso, sabe, jogar Santinho. E aí eu digo, poxa vida, tanto Santinho sendo jogado fora e eu precisando de Santinho para me entregar para as pessoas votarem em mim. Porque eu não tive, fui muito prejudicado nessa campanha, através do eu não tive tempo de TV. Isso foi... O que eles alegaram? Alegaram que não ia ter colocado tempo de TV, mas a gente sabe que alguns candidatos tiveram a oportunidade de sair na televisão. E aí eu ia colocar algumas coisas para a verdade, para a sociedade. E aí a gente ia colocar a situação, porque a nossa campanha ela foi muito humilde, mas também muito honesta. O camarada chegou para mim no Esperança, chegou, rapaz, eu voto em ti, me dá aí 10 telhas. Eu digo, meu irmão, não precisa votar em mim não, eu não quero o seu voto. Se você quer continuar com essa velha política que se encontra aí, comprando voto, você vote na pessoa, porque eu não tenho dinheiro nem para mim. Esse pois é impressionante isso, ô Janes, numa disputa eleitoral, a compra de voto acontece muito mais por uma solicitação do eleitor do que por uma oferta do candidato. É impressionante. Eles dão uma cantada assim, na cara de pau. Eu quero tanto. Me dá isso que eu voto em ti. É lamentável. Eu chamo isso, sabe o quê? De eleitor ficha suja. Não tem outra classificação. Isso em algum momento, Janes, te deixou desanimado? Desnorteado? De maneira alguma, porque assim, se hoje tem essa compra de voto mesmo, graças a Deus que está mudando a realidade do país e vai continuar mudando essa realidade, porque o que eu vejo, um camarada que se vende, por exemplo, eu cheguei em Manso Lima, Muniz, e aí eu estava, uma família toda sentada, 8 filhos, a mãe sem nada para comer, um buriti comendo com farinha seca. Aquela situação me deu uma vontade de chorar quando eu vi aquela situação ali, daquela pessoa. E aí a gente vê, eu não tenho condição de chegar para uma pessoa daquela lá e pedir voto para ela. Pedir um voto de honestidade, sabe? Porque quando chegou, muitos candidatos lá chegaram e compraram a dignidade daquelas pessoas lá. Veja bem, a pessoa que está com os filhos, tudo passando fome, o cara chega com 50 reais, 100 reais. Tu acha que ele vai votar em mim ou vai votar no cara que comprou? Sabe por quê? Essa política está assim, porque os políticos acostumaram com isso. Porque, se, por exemplo, nós tínhamos uma velha política que antigamente você se vendia pela uma dentadura, pelo óculos. Hoje não, hoje o cara se compra voto no dia, sabe? Isso aí tem que acabar, sabe? Uma coisa que a gente fica muito triste com isso. Mas eu não me abalei de maneira alguma. Pelo contrário, eu não vou julgar as pessoas ali que estão ali, sabe? Porque está passando fome, porque é um momento, a fome, ela dói no estômago daquela pessoa. Uma criança... A pessoa fica muito vulnerável. Seca, fica vulnerável. E aí, então, ele quer aquele momento de 50 reais, comprar um peixe, comprar carne, comprar um leite para a criança, porque as pessoas estão passando necessidade. Aqui em Rio Branco, nós estamos com 100 mil pessoas que não tem o café, nenhum tipo de não atividade, tem almoço, não tem a janta, gente. Pelo amor de Deus. A gente está vivendo num estado que é tão rico, sendo um estado praticamente no Nordeste do Brasil, porque eu visitei o Nordeste do Brasil, eu vejo porque lá não tem chuva, sabe? E aqui a gente tem chuva, a gente tem tudo. A gente precisamos de ter uma nova alternativa no Acre. Se a gente não tiver uma alternativa boa, Muniz, o que ocorre? A gente vai estar aumentando essa quantidade de pessoas. Claro. Por exemplo, ano que vem vai chegar a 200 mil pessoas passando necessidade. Bom, você saiu do PDT e você já está em um novo partido, o PSL. E o que te atraiu ao PSL? Foi muitos fatores, né? Por exemplo, eu tinha uma conversa com o Ulisses no decorrer da campanha e ele queria que a gente fosse para o PSL.
Mas no momento eu estava afiliado ao PDT e eu não sou militar. Sou um agente penitenciário. Não tinha mais prazo para isso. Prazo, porque a legislação ela é bem clara. Isso. Você tem que ter 6 meses. E eu já estava afiliado. E a Ulisses é uma nova revelação na nova política do nosso Estado. Eu acho que a gente pode fazer a diferença. Claro que é evidente a gente tem que trabalhar em cima disso, uma nova política. Eu não sei se eu vou ser oposição, situação do governo Gladys, eu não sei. Mas uma coisa eu vou dizer para você, Muniz. Eu vou cobrar, sabe? A gente tem que cobrar um transporte coletivo. Um transporte coletivo que é um transporte falido, onde as pessoas, Muniz, o transporte coletivo, a gente tem entendimento. Eu saí preso de dentro da Assembleia Legislativa por defender os trabalhadores do transporte coletivo. Não lembro agora. Isso foi em 2014, saí preso, porque eu estava defendendo os trabalhadores do transporte coletivo. Naquela época, as pessoas, o trabalhador do transporte, eram 900 cobradores que foram demitidos da empresa, sabe? E não voltaram me acusaram mais, né? de eu ter batido numa mulher. Claro, não vou fazer isso de maneira alguma, graças a Deus que tinha uma câmera lá filmando e mostrou que a mulher estava muito distante de mim. Entendi. E eu jamais vou estar batendo em mulher, sabe? Eu gosto de fazer um bom debate na parte sindical e na parte Você de diálogo. ficou quanto tempo detido? Eu cheguei lá, era 7 horas da noite, fui dentro do camburão, algemado, até hoje tem as marcas. Saí, era meia-noite. Fiquei dentro da cela, mas fiquei detido lá na delegacia. Mas pelo trabalho que a gente faz, não me arrependi. Fui 2 vezes que O que passava na tua cabeça ali naquele? Qual era o filme ali do momento? Sabe o que era que eu fazia? Sabe o que era quando chegava em casa, na madrugada, a professora minha de serviço social, ela falava, porque eu estudava só com mulheres, sabe? Só tinha 2 homens na minha sala. E elas mandando mensagem no WhatsApp para mim, Janes, eu tenho certeza que você não fez isso. E eu chorava vendo aquela... Sabe que na minha vida eu fui muito injustiçado na minha vida, sabe? Muito injustiçado. Mas eu fico muito feliz porque eu fui preso, não foi por roubalheira, não. Foi por defender uma classe de trabalhadores. E a outra vez que eu fui preso foi quando lá no Campo Alegre as pessoas foram expulsas, Muniz. Eu lembro daquela ocupação. Da ocupação, as pessoas vivendo, foram expulsas no governo Ivo Morales e ficaram na beira da rua. E aí a gente fechou a estrada, porque as pessoas estavam com os filhos, estavam com todo mundo, não tinha terra para aquelas pessoas. Porque vale ressaltar que os governos passados não fizeram reforma agrária. Foi feita reforma agrária naquele tempo. No tempo dos governos passados, FHC e Lula, mas foram feitas, sabe para quem? Por os próprios amigos deles. Por exemplo, colocaram pessoas, servidor público, colocaram empresário, colocaram virou um caso de polícia depois, isso, aí né? Colocaram o MST presos também para, sabe, isso é absurdo. E as pessoas que necessitavam de reforma agrária não tinham. E hoje, se a gente for colocar nesse patamar de reforma agrária, tem 120 mil famílias que não foram assentadas no país. Sabe por que essa violência aqui na cidade? Porque as e os que foram abandonados, né? E foram abandonados, sabe? E eu fui preso nessa época, né? Mas eu saí preso para depor na Polícia Federal, mas foi por uma causa, sabe? E hoje eu fico muito feliz que as pessoas conseguiram ser assentadas no Campo Alegre. Mas hoje, se passaram 10 anos, as pessoas não têm uma escola, não tem ramal para escoar a sua produção, não tem um posto de saúde, não tem nada. Então, pessoal, a gente precisa rever a situação. Por que eu estou no PSL hoje? Porque a gente vai cobrar esse tipo de coisa, sabe? Do governo, mas cobrar com coisa. Por exemplo, eu consegui muitas terras, assentar 200 famílias. Eu te pergunto, quanta área de terra eu tenho na minha vida, minha família? Não tenho nenhuma. Sabe por quê? Porque eu não faço legislação por causa própria. Eu faço por questão de pessoas que eu vejo que as pessoas necessitam. Não quero terra para mim. O convite agora partiu de novo do Ulisses ou de outras lideranças? Partiu do Ulisses e do Bocalon, né? Me pediram para me filiar, fazer um trabalho lá no PSL, mas é que nem eu falei para eles. Eu não quero chegar e sentar na cadeira. Eu não quero de maneira alguma. Sou um soldado do partido, quero ajudar o partido, porque eu acho que a gente precisa melhorar muitas coisas, sabe? O transporte, a segurança, a educação, precisamos de muita coisa. Eu vejo que no partido do PSL a gente vai ter prioridade para isso. As 2 vezes que você acabou sendo preso, não te intimidaram, não? Rapaz, assim, graças a Deus que as vezes que eu fui preso não fui intimidado. A minha maior ameaça que eu tive foi 6 ameaças. Também aqui, quando fui candidato, eu não entrava em qualquer bairro. Foi ameaçado agora na campanha, não foi? Foi ameaçado, fui. Mas descobriram? Eu fui na Polícia Federal, né? A gente está fazendo algumas investigações. Por exemplo, eu estava na campanha, lá em Manso Lima, os caras me perseguindo direto, sabe? E eu vendo aquela situação toda, e também achei que era coisa de política, né? Aí a segunda vez foi os meus perfurados, que foi com muita dificuldade. A gente colocava no carro e alguns perfurados nossos não entravam em alguns bairros da cidade. Por exemplo, Taquari, Calafate, não entrava. As pessoas mandavam tirar.
E as pessoas retiravam. História é essa? Eu não coloquei na imprensa para depois dizer que eu sou vítima das coisas. Aí o que aconteceu? Eu vinha lá na estrada do Calafate, eu vinha no carro, quando a fé o carro era preto, o meu carro. Quando a fé eu via rajada, 20 tiros, pô. E aí eu fiquei abismado com aquela situação. E aí era um carro com uma mulher, estava dentro do carro, a mulher, do lado do meu carro, ela estava do lado e foram 20 tiros. Graças a Deus aquela mulher não morreu. E aí eu dei guarita para ela, cheguei e entrei de minha casa. Quando fui ver a mulher ela sozinha no carro. E aí eu digo, rapaz, será que você vai olhar para mim? E eu fiquei meio... O carro era a mesma cor do teu? Da mesma cor que o meu, né? Que era um carro preto. E aí uma outra situação. Aí um cara, pela investigação do agente, ele falou, ó, essa semana os caras vão botar droga no carro teu e armar contra ti, porque tua campanha está muito grande. E os caras não querem aí isso. Aí você teve que recuar na campanha? E aí eu tive que, eu digo, não, se for fazer esse tipo de coisa, droga, eu vou estar preso, eu não vou ter condição nenhuma de me explicar, eu vou estar preso, sabe? E aí esse tipo de coisa eu fui na Polícia Federal. Cheguei na Polícia Federal, para depor lá, cheguei, era 3 horas da tarde, saí 6 horas da noite, explicando toda a situação. E isso na véspera da eleição. E se eu quisesse chamar a imprensa para dar uma coletiva, se quisesse ganhar voto em cima disso, eu ia colocar. Mas eu achei melhor recuar, segurar um pouco, Muniz, porque eu vi aquele momento lá e eu digo, não, vou ficar tranquilo. Mas graças a Deus que não fizeram isso comigo, porque eu acho que eu tenho um santo muito grande, sabe? 6 ameaças de morte, os caras querem me matar, mas querem me matar porque eu nunca fui um mau agente, de maneira alguma. Sempre tratei o preso como deveria ser tratado. Ele tem que ser tratado, porque o preso, ele tem que saber que ele está lá dentro, Muniz. Não é parte de diversão, sabe? E a gente cobra alguns procedimentos, e alguns procedimentos ele tem que ser cumprido, claro, sabe? Mas eu, de maneira alguma, nunca sequer, com esses anos todos que eu tenho de sistema penitenciário, eu nunca bati no preso, e eles ficavam abismados, porque quando eu fazia contagem de manhã na penitenciária, o que ocorria? Eu dizia, bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Ficava olhando assim o preso, mas o que acontece? Porque nunca ninguém me deu bom dia. Eu dou bom dia para o preso, sim, bom dia, boa tarde, boa noite, respeitando o direito dele. Não quero nem saber o que foi que ele fez. Por exemplo, eu sou um camarada que era o primeiro a chegar na penitenciária para fazer o meu trabalho. E sempre fiz o meu trabalho, graças a Deus, que a gente tem um reconhecimento mesmo. 20 anos de serviço público, só tenho 2 atestados, nunca faltei trabalho, graças a Deus. Isso eu tenho para mim, sabe? Porque acho que o trabalho ele dignifica as pessoas. Claro. Muito obrigado, Jantes. Sucesso para ti no novo partido, tá bom? Eu quero queria agradecer aqui as pessoas aqui que votaram em mim. Que Deus abençoe cada um de voto de vocês. Que vocês vão ter certeza que eu vou continuar defendendo esses 2.210 votos. Não vou ter mandato, não, mas eu vou estar defendendo esses votos na saúde, educação e na segurança. Obrigado, boa noite. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, depois do programa do Ratinho. Então, todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.